Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou AR, produtor musical. Vamos continuar então com aquelas histórias sobre a minha relação com os artistas ao longo da minha função de AR dentro das gravadoras. Bem, agora é a hora do Jorge Ben, ou Jorge Benjor, como preferirem. Jorge Benjor é uma figura, para mim, lendária. Eu realmente fui agraciado com o prazer e a honra de trabalhar com o Jorge Benjor. É um cara que eu sempre curti desde garoto, sempre curti muito o som dele, gostava pra caramba. É um artista que tem o dom de ser popular e sofisticado ao mesmo tempo. Ele tem uma música, e não é pretensamente sofisticado. O Jorge, ele estudou um pouquinho, foi em colégio de padre, é filho da classe média também, da Zona Sul, Copacabana, mas de qualquer maneira não é um cara que fez faculdade de Direito ou de Jornalismo ou Filosofia. Ele estudou bastante filosofia através da teologia, quando esteve dentro dos seminários lá, mas de qualquer maneira é um cara que nunca, a música dele nunca foi pretensamente sofisticada, sempre foi ao contrário, sempre foi pretensamente simples, o que é muito difícil, porque o simples, como eu falo sempre, é o sofisticado sem complicar. E o Jorge Benjor, ele fazia isso. Então assim, eu vim acompanhando o Jorge desde sempre. E é bem interessante você pensar, porque a maior parte dos artistas, à exceção do Chico Buarque, que nasceu em 1944, o resto, o Gil, Caetano, Milton, todos nasceram em 42, junto com o Jorge também, que nasceu em 42. Mas a carreira do Jorge não começou antes do Gil. O Gil gravou um compacto antes, mas o Jorge começou desde cedo. Em 63 ele já fazia o Samba Esquema Novo. E em 66, olha só, em 66, o cara já tinha colocado uma música entre os 50 a mais do paradão da Billboard, com a interpretação do Brasil 66, de Sérgio Mendes, com Mais Que Nada. Mais Que Nada virou um estouro internacional, um estouro mundial. E estava lá entre os 50 maiores, mais tocadas da Billboard nos Estados Unidos. Olha só que honra para o Jorge. Enquanto os músicos brasileiros, os artistas brasileiros, por mais talentosos que fossem, e eram da geração dele, não tinham chegado nem a estourar direito no país. E o cara já era quase que uma lenda fora do país, em 1966. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por exemplo, se você pegar o livro do Caetano, Verdade Tropical, você vai ver lá que ele tem um capítulo que parte que a música Se Manda, que estava no Silêncio do Brooklyn, um disco de 67 do Jorge Ben, inspirou parte da Tropicália. Olha só que responsa. O Caetano disse que uma canção do Jorge Ben chamada Se Manda inspirou a estética do tropicalismo. Olha só que coisa bacana. E além disso, vi Chico Buarque falar que ele, quando fez Pedro Pedreiro, era meio para tentar entrar naquela vibe, naquela onda, naquele swing do Jorge Ben, que ele era apaixonado e ele não conseguia, então ele fez Pedro Pedreiro, um dos grandes clássicos dos anos 60 da obra do Chico Buarque. Então assim, o Jorge Ben influenciava todo mundo queria ser o Jorge Ben, todo mundo queria ter o som do Jorge Ben, e ele era muito gente boa, todo mundo gostava do cara, os Mutantes, ela é minha menina, essa música, aí tá ali de tanto encher o saco do Jorge Ben, para ter uma música para os Mutantes. Um dia eles foram todos, os Mutantes, invadiram o apartamento do Jorge, acordaram ele, e ele fez essa música na hora, no joelho, minha menina. Ele terminou ali, a Rita levou e gravou. Olha só, o cara é genial, o cara é sensacional. Boa parte do input criativo dele foi feito pelo Armando Pitigliani, que sugeriu a ele ficar musicando coisas, histórias. Chica da Silva, por exemplo, ele musicou pegando a sinopse, muito rica e invejada, temida e odiada, pois com suas perucas, cada uma de uma cor, ele musicou a sinopse, olha só. E a música virou sucesso, o filme também, que coisa maravilhosa. Então é desse cara que a gente está falando, é um cara que tem a criatividade pulsante, motriz dentro dele, não precisava fazer nada para isso acontecer, e tudo acontecia. Então,
esse cara é cultuado, é que um dia veio para minha mão para eu ajudar a realizar coisas com ele. Mas antes disso eu já estava louco pelo que se chamava samba rock, samba soul, sei lá o que se chama samba Jorge Ben, né? Samba esquema novo, é isso que se chama. E ele, em 1974, ele criou um disco chamado A Tábua das Esmeraldas, maravilhoso, um disco mega esotérico. Eu tenho até um texto interessante, depois eu posso colocar ele por aqui para vocês lerem. Ele pegou a história dos alquimistas, inclusive a música principal, que foi para a rádio em 1974, os alquimistas estão chegando, que falavam ele fazia a receita da alquimia como se fosse a receita de bolo. Fez uma letra, fez uma canção, uma marcha rancho, swingada, que virou sucesso nacional. Você vê como é que assim, as pessoas são inteligentes, elas são sensíveis à inteligência. Essa música do Jorge Ben aconteceu, é uma música super hermética como Hermes Trismegisto, que ele homenageou nesse disco A Tábua de Esmeraldas. Caraca, tudo muito... E ele conseguia pegar o hermético e tornar popular. Olha que coisa maravilhosa. Então esse cara, volto a dizer, veio um belo dia para minha mão, nem sonhava mais que o Jorge Ben já tinha mudado para Jorge Benjor, já era um mega símbolo bem sucedido no Brasil, fora do Brasil, não fazia ideia. Quando fui trabalhar com o Max Pierre, meu diretor, que me ensinou praticamente tudo que eu sei, ele já era muito entrosado com o Jorge Ben, já tinha produzido discos de Jorge Ben na Som Livre, então o Jorge Ben acabou vindo para a nossa mão para realizar um projeto acústico, e aí é que vai começar a minha história com ele. Então, como eu disse, o Jorge Ben veio para minha mão para fazer o acústico MTV. Foi tudo sempre muito engraçado, sui generis, exótico com o Jorge Ben, muito, muito, muito. Porque desde o primeiro momento, o Max me falou: Ricardinho, contratamos o Jorge Benjor, vamos fazer um acústico. Eu falei: que maravilha, os projetos acústicos davam muito trabalho, porque eram projetos para os quais você tinha que o mesmo trabalho no disco de carreira, muito maior na verdade, porque você tinha todo aquele trabalho de pré-produção, seleção de repertório, arranjos, reuniões com produtores e tal. Depois, o que seria a fase de estúdio de gravação eram os ensaios, eram muitos ensaios, a gente fazia 20 ensaios, 20 e poucos ensaios. Era muito ensaio, até chegar e depois ensaios no estúdio de gravação, de televisão, e depois finalmente a gravação. Era muito, 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 muito trabalhoso. E eu estava muito afim de fazer aquilo tudo, que eu queria conhecer melhor o Jorge Ben, e fiquei muito, muito animado com aquela história toda. Então começou na minha mão, o Max falou assim: separa aí, seleciona o que você acha importante ou que não pode faltar num acústico MTV, visto que um acústico MTV é uma revisão acústica da obra, né? É uma revisão acústica, entra eventualmente lados Bs, mas são sucessos, músicas que as pessoas esperam ouvir de forma diferente e eventualmente uma ou outra inédita. Por acaso não houve nenhuma inédita do Jorge Ben. Então parti, fiz uma lista grande, encontramos com o Jorge, foi muito bom. Encontramos com o Jorge Ben num restaurante ali na Barra da Tijuca, por detrás da academia que se chamava KS, esqueci o nome do restaurante. Sentamos lá numa noite e tal, o Jorge não bebe, o Max estava bebendo um vinho e tal, ofereceu o vinho para o Jorge. Já começou engraçado que o Jorge pegou o vinho, pediu uma jarra, pediu umas frutas, derramou o vinho dentro da jarra, botou adoçante, fez uma sangria. O vinho, sei lá, era daqueles vinhos de $100. Muito bom, ele fez uma sangria e misturou assim e falava assim: os meus filhos adoram essa coisa, esse refresquinho de uva, é uma maravilha. E ficou tomando aquilo a noite toda. E a gente conversando, mostrei a lista para ele, foi um super prazer, porque ele curtiu praticamente tudo, ele nem lembro se ele cortou alguma. Tinha mais do que, na verdade, tinha mais do que necessário. Acho que saíram foi as que ele não quis fazer. E aí foi muito engraçado que naquele dia saiu uma capa do segundo caderno do Jornal o Globo, onde o Ed Mota dizia que lá no meio da entrevista toda, que ele falava do projeto dele, ele falava uma hora lá que o acústico ele achava um projeto de velho, um projeto de quem estava em fim de carreira. Aí veio o Jorge Ben com aquela história: olha,
o Ed Mota não está certo, não. Eu particularmente adoro o Ed Mota, gosto dele pessoalmente, gosto do trabalho dele, mas eu me permito discordar dele. Eu não acho, eu acho que o acústico sempre foi um projeto de quem já tem história suficiente para fazer um acústico, e não de velho. Aliás, é um projeto que puxa muita energia do artista. Então, um cara realmente velho, no sentido de não dar mais pro gasto, não consegue fazer um acústico. É muito puxado. Então, uma vez vencido esse argumento que ele leu, que o Ed Mota falou que os acústicos eram para velhos e a gente falava, não, o acústico é para quem tem história. E uma vez convencido, tivemos que convencer o Jorge Ben a tocar violão no acústico, porque ele queria tocar guitarra. Pois é, olha, Jorge, o projeto é acústico. E no África Brasil, é um disco muito importante, muito bom do Jorge Ben, ali ele substituiu o violão nylon que ele tocava, e eventualmente o aço, mas ele tocava mais o violão nylon, por uma guitarra e nunca mais voltou a tocar violão. Ele voltou a tocar violão no acústico. E então foi difícil convencê-lo, porque ele já estava com a mão toda, né, toda focada para a dinâmica do instrumento da guitarra, do swing na guitarra. Então, para ele, no fundo, ele podia estar um pouco temeroso de voltar ao violão. E todo mundo sabe que a mão direita do Jorge era uma coisa soberba. Aquela levada que ele fazia era sensacional e a gente precisava que ele voltasse, porque afinal de contas era um acústico. Então, assim, compramos instrumentos para a banda inteira e também compramos para ele. Ele pediu para comprar dois Ovations, compramos um Ovation 6 cordas de aço, compramos um Ovation 6 cordas de nylon e compramos um Ovation 12 cordas. Ele só tocou no Ovation 12 cordas. E foi muito legal que ficou uma sonoridade completamente diferente, se aproximou um pouco do que talvez ele queria, né? Aquela coisa da guitarra, e ao mesmo tempo tinha essa vibe do acústico, né? O conceito do acústico, de acústico. Então, enfim, a mão direita dele voltou e tal, sensacional, fora de série. Começamos os ensaios. Olha, para vocês terem uma noção, os ensaios tinham 40 músicas, vieram a ter 40 músicas. Eu vou explicar por que vieram a ter. Originalmente, nós começamos a pedido dele, Paulinho Tapajós, o grande Paulinho Tapajós, que foi produtor dos maiores discos do Jorge Ben, foi convocado por nós para produzir o disco e o Jorge queria isso mesmo e foi bacana. Então pintou uma vibe vintage na cabeça do Jorge, ele queria então formar a banda Admiral Jorge V, que era uma formação específica com a qual ele tocou durante boa parte dos anos 70 ali, porque queria a Admiral Jorge V. Fomos buscar reformar a Admiral Jorge V, parte dela era possível, era o Marçalzinho, que a gente botou na banda fazendo percussão, era o batera da Cor do Som, enfim. Mas só que o pianista, por exemplo, que tocava com ele, o pianista não tocava, não é que ele não tocava mais piano, não tocava mais profissionalmente, ele tinha parado de tocar. Ele tocava ele tinha um bar, tinha um restaurante, e eu fomos buscar no interior de São Paulo, se não me engano, fomos buscar o cara lá, e o cara voltou a tocar piano para tocar na banda Admiral Jorge V. Olha que coisa interessante. E assim, a rigor, a gente vendo a banda tocar, talvez por causa disso, porque muitos não se entrosavam, não tocavam junto há muito tempo e tal, e a gente estava deixando um pouquinho a desejar. Todos nós estávamos inseguros com relação à banda. Eu acho que o Jorge também, mas o Jorge não falava, não sei se ele pensava assim, a ideia foi minha, eu tenho que manter isso aqui, vambora, vai dar certo, e nós seguimos. Mesmo assim, mesmo não estando na vibe completa, estava bom pra cacete. E aí, um belo dia, viemos ensaiando. Aí tínhamos 12/4/4, tínhamos 20 músicos de cordas, tínhamos a formação da banda Admiral Jorge V, que eram 5, tinha o Jorge Ben, produtor, muita gente sempre trabalhando no estúdio, e o Lincoln Olivetti, que fez os arranjos maravilhosos, sensacionais, e tinha o naipe. O naipe era tão bom, que tinha o Léo Gandeman no naipe. Olha só, Serginho Trombone, o negócio era bicho, era bom demais. E aí, Paulinho Tupete, enfim, estávamos ensaiando. Num determinado momento, eu diria que foi, foi no último dia. O Jorge Ben virou para mim e falou assim, Ricardinho, quando eu vou ensaiar com a banda do Zé Pretinho? Eu olhei, consultei Deus, os astros,
Falei, Jorge, a gente nunca esteve com a banda do Zé Pretinho considerada para tocar o repertório. Tanto é que a gente tá tocando o repertório inteiro com o Admiral Jorge Quinto. Não, eu sempre achei que a banda do Zé Pretinho, que era a banda dele de estrada, onde ele tinha segurança, que a banda do Zé Pretinho ia tocar comigo. Falei, Falei, ai meu Deus, jura? É algo como assim, no dia seguinte nós já íamos estar nos estúdios da televisão ensaiando e não tínhamos ensaiado a parte da cabeça do Jorge Ben que era destinada à banda do Zé Pretinho. Mas não teve solução. No dia seguinte, onde nós estávamos apenas fazendo um apronto para a TV, passando som praticamente, porque o repertório já estava todo ensaiado. Nós, ainda no Universal Up, onde nós ensaiamos, nós fizemos dias que eram só para ensaiar cordas, então a gente tocava os 2 canais que a gente tinha gravado do ensaio e as cordas ensaiavam o coisa. Depois tivemos a oportunidade no Universal Up, que era um espaço que ficava construído em cima de escritórios que construímos onde fazíamos o Casa de Samba ao vivo. Tinha um terreno, a gente construiu uns escritórios, em cima fizemos o Universal Up, eu já falei aqui, que era uma casa de espetáculos, podia se chamar assim, para 300, 400 pessoas, e a gente usava para ensaiar lá também. Ensaiamos o Jorge Ben com a banda Admiral Jorge Quinto, depois com os metais, depois ensaiamos, gravamos esses 2 canais, tocamos esses 2 canais para a formação de cordas, que era sempre muito caro, né, você trabalhar com cordas, então a gente trabalhou com gravação e depois fizemos um ensaião geral. E aí naquele momento, depois do ensaião geral, que o Jorge Ben virou-se para mim e falou, cadê a banda do Zé Pretinho? E eu fiquei louco. Então a única solução foi no dia que a gente foi, no dia seguinte, quando a gente foi para os estúdios da MTV, não da MTV, locados pela MTV aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. Quando nós fomos ensaiar, o que a gente fez? Repartimos o repertório no meio, eu, Jorge Ben e Paulinho Tapajós, repartimos ao meio, dividimos metade para a banda do Zé Pretinho, metade ficou com o Admiral Jorge Quinto e ensaiamos a segunda metade do repertório com a banda do Zé Pretinho no estúdio de gravação. Sorte nossa que, como era a banda de estrada do Jorge Ben, eles se entendiam no olhar, já conheciam boa parte do repertório, aprenderam o mapa que o Lincoln Olivetti e o Jorge tinham desenhado para cada canção, que não tinha nada de diferente também. E, enfim, eram músicos profissionais, bons pra caramba, não demérito nenhum, ao contrário, para a banda Zé Pretinho, sensacional. E conseguimos fazer isso, mas olha, foi um susto danado. E olha, eu não contei aqui, eu fiz tudo isso que eu tinha tido um problema de coluna, tinha operado, tinha posto um parafuso entre a cervical 6 e a cervical 7. Eu estava com aqueles colares, sabe, aqueles colares ortopédicos, e trabalhando com aqueles colares ortopédicos. O primeiro dia que eu tirei esse colar ortopédico foi no primeiro ensaio com a banda do Zé Pretinho e Admiral Jorge Quinto nos estúdios da MTV. Loucura, foi dezembro, todo suado, enfim. Eu tinha feito um monte de feridas no pescoço por causa do contato do plástico que não podia tirar, né? Tinha que ficar olhando para frente. Bom, mas enfim. Tinha tanta coisa para me divertir que eu nem lembrava disso. Então a gente... mas assim, não acaba aí, né? Chegamos, começamos a ensaiar e tal. Aí o Jorge Ben sempre impenetrável, sempre misterioso. Ele tinha um lado bem misterioso que ele cultiva enfim, e faz parte do charme dele. Eu lembro que primeiro ele começou a ensaiar de boné. Aí veio o iluminador, Ricardinho, ele vai fazer o acústico de boné? É porque se for fazer tem que avisar que a gente tem que botar a luz de baixo, porque ninguém tá vendo nada. Aí eu cheguei no ouvido dele, Jorjão, e aí, tu vai fazer de boné mesmo? Não, tranquilo. Aí depois a diretora quis saber qual era a roupa, e ele falou assim, é surpresa. É surpresa. Hoje em dia eu acho engraçado, mas foi muito tenso. É surpresa. Surpresa por quê? Porque na verdade, ele não tinha na cabeça dele qual seria a roupa, mas a diretora queria saber por causa da luz, né? Porque você precisa saber. E porque ele era negro, por exemplo, se ele vestisse branco,
um negro vestido de branco num cenário é muito difícil. Você joga a luz, o branco vem e a tendência é a pele escura ficar no breu. É uma tendência natural, uma tendência cromática, isso não tem absolutamente nada a ver com nada. Claro que não tem nada a ver com nenhum tipo de preconceito ou preconceito, isso é o que é. Então, e ele vestia muito branco. Então, bom, conseguimos saber que ele não viria de branco, sensacional. Mas de qualquer maneira ele veio todo de lilás, acho que lilás, e botou uma meia que tinha uns personagens, acho que da Disney, e ele sentava para tocar, a calça subia, aparecia a meia. A diretora falava, olha lá, Ricardo. Eu falei, pelo amor de Deus, não sacrifica, deixa a meia do cara. Enfim, mas o pior não foi isso. O pior é que ele entrou no estúdio, depois que o estúdio, ele quando passou com a banda Zé Pretinho, o estúdio não estava todo montado. Era bonito pra caramba, um cenário meio, é só vocês pegarem o DVD, é um cenário meio de queijos, como se fosse a televisão dos anos 60, sabe? Americana dos anos 60, vários queijos sobrepostos, muito legal, muito legal, os praticáveis redondos, né? E bonito pra caramba, simples, simplérrimo, mas bonito. E ele tinha ensaiado dessa forma, então não tinha, a cereja do bolo do cenário não estava em cena. Bom, então no dia seguinte, quando era o dia de ensaio geral, já estava tudo montado, ensaio de câmera, finalmente a cereja do bolo estava no cenário, que era uma foto do sessentista do Jorge Benjor, Jorge Ben no caso, maravilhosa, ele com black powerzinho, com óculos quadrado, pô, a foto era maravilhosa, lindo, compunha excepcionalmente bem, eu fui lá na câmera olhar, o plano geral era lindo, era tudo muito lindo, eu falei, pô, o Jorge vai adorar, porque pelo menos eu estava adorando e tal. Entramos, ele olhou pro cenário assim, aí me chamou e falou assim, olha Ricardinho, se não tirarem aquela foto, eu não gravo. Só não foi pior do que eu vi que tinha que dividir o repertório ao meio no dia seguinte para ensaiar em um dia o que eu tinha que ter ensaiado em 20 com uma formação nova. Isso não foi pior do que isso, mas foi dureza. Foi dureza. Mas por quê? E ele não explicava por quê. A minha tese é que era uma imagem muito antiga e que ele não queria ficar vinculando. Tudo que o Jorge não é, e isso é que, na minha opinião, que fez a obra dele sempre se mover, era saudosista. Ele não ficava rodando atrás do próprio rabo, ele estava sempre inventando alguma coisa, então aquilo remetia a uma coisa que ele não... Imagina, ele não me falou isso, que remetia a uma coisa que ele não queria rever, não fazia sentido na cabeça dele. Mas aí chama a diretora, a Romi. Falei, Romi, meu amor, ele não quer foto. Mas ela falou, como? Mas a foto é o cenário é todo simples para aquela foto brilhar. Eu falei, eu sei, eu entendo. Eu captei a mensagem, achei lindo, mas ele não quer. Ele disse mais, ele disse que não vai fazer com aquela foto. Teve jeito, feito o efeito Banda Zé Pretinho, bota a Banda Zé Pretinho, tira a foto, tiramos a foto e gravamos. Bom, enfim, a gravação transcorreu muito bem, foi muito legal. Foi emocionante. Foi o dia, na verdade, acho que foi o único dia que o Max esteve comigo, que o Max estava de férias, olha só. Eu estava sozinho carregando aquela história, mais de 40 músicos ali, enfim, mas deu tudo certo. Ficou lindo, o acústico do Jorge Ben é um dos melhores da MTV, é maravilhoso, mas em contrapartida, em contraponto com isso, foi um dos que menos vendeu, engraçado, né? Claro que a gente teve um repertório que a gente pôde fazer 2 CDs, é um CD duplo, né? E acabamos dividindo a genialidade do G, A mais B, A e B e A mais B, quer dizer, o A é Admiral Jorge V e o B é Banda do Zé Pretinho. Seria um lado de um vinil e outro lado do vinil, e acabava rendendo 2 CDs maravilhosos. Eu adoro os CDs, adoro os arranjos do Lincoln, são maravilhosos, aquele naipe liderado por Paulinho Trompete, Léo Gandelman, Serginho Trombone, maravilhoso, e aqueles naipe de corda, aquela regimentação de cordas sensacional, cortesia do nosso querido Barney. Rapaz, o negócio era todo muito lindo e ficou muito lindo, mas o Jorge, por alguma razão, ele nunca foi muito simpático, engraçado com a ideia de fazer o acústico, desde o início. Ele fez porque ele achava ok, bacana, tem muito artista importante que fez, eu quero fazer. E ele
No dia seguinte, quando começou a trabalhar o disco, ele negou o acústico. Ele pegou a banda do Zé Pretinho, botou a guitarra, se vestiu de branco e foi fazer outro repertório. Eu lembro que o primeiro programa que o pessoal do marketing marcou, que era Hebe Camargo, ele foi, tocou um repertório nada a ver, enfim, não trabalhou o disco. Acabou que não vendeu tanto, mas eu tive a honra e o prazer de ajudar o Jorge Benjor a fazer uma das revisões de carreira mais importantes que ele já fez na história fonográfica dele. E depois veio o Reactivus Amor Est, Turba Philosophorum. Eu nunca soube falar o nome desse disco, é de 2004, o acústico foi de 2002. Ele veio fazer um disco que estava na cabeça dele, que vocês vão encontrar que é um céu azul lindo com uma bandeira do Reino Unido na capa, tremulando, linda, um desenho lindo, realista, assim, maravilhoso. E o disco não andou, o disco não aconteceu, mas assim, foi gravado no AR, eu tive a oportunidade de ver o Jorge no estúdio, foi muito legal, foi muito bacana. Tomei vários banhos de alfazema, porque quando você entrava no estúdio, não sei se sempre fez isso na vida dele, mas quando você entrava no estúdio desse, você tomava um banho de alfazema. Sabe aquele alfazema? Alfazema, alfazema aquele perfume, né? Aquela colônia que tinha a moça segurando um cesto de alfazema, um desenho e tal. Pois é, aquela mesmo. Ele dava um banho na gente, uma coisa do reino da superstição, o reino do esotérico do Jorge, no qual eu acredito também. E assim, talvez o Marcelo Saboia tenha que me corrigir se eu estiver errado, porque eu acho que era o Marcelo que estava gravando. Ele teve uma hora que ele queria jogar alfazema na máquina de 24 canais. Ele foi impedido veementemente por todos, que se pudesse ele teria pelo menos dado uma... O Jorge é um gênio, o Jorge pode tudo, e foi um prazer, uma honra. Dá para escrever um livro, assim, o Tim Maia e o Tim Maia também trabalhei, com o Tim Maia, dá para escrever um livro com as experiências. Ele é um gênio do bem, ninguém faz o que o Jorge fez. O Jorge é importantésimo na história da MPB e eu tive o prazer e a honra de trabalhar com ele. Ave Jorge!